Fala minha galera, um grande abraço, estamos de volta no canal Laércio Costa para mais notícias do futebol maranhense, mais um vídeo com muito conteúdo legal para você nos acompanhar. A nossa perguntinha básica, e aí, já inscreveu-se no nosso canal? Ainda não se inscreveu? Inscreva-se no nosso canal, fortaleça lá, dá aquele like, super joinha, os seus comentários aqui embaixo, compartilhe com seus amigos, com seu grupo. Então, Laércio Costa Narrador trazendo conteúdos dos nossos representantes no Campeonato Brasileiro. O Moto já saiu do Campeonato Brasileiro, mas está na Copa do Nordeste, pré-Copa do Nordeste, o jogo já vai ser na próxima semana. Então, estou trazendo mais conteúdos aqui para você participar e ficar muito bem informado. Então vamos lá? Começou ontem a 29ª rodada do Campeonato Brasileiro, foram 2 jogos realizados às 19 horas, a Cássio coloca aí na tela para a galera, 19 horas na ressacada, o Avaí empatou com a Ponte Preta em 1-1, o gol do Avaí foi marcado pelo Copete e da Ponte Preta pelo Leonaldi. Então, 1-1 foi o placar do jogo. E depois a seguir tivemos 9h30 da noite, mais um confronto entre Náutico e Goiás. E olha, foi um jogão de bola, 5 gols marcados. O Goiás perdeu, o Goiás estava querendo essa vitória em cima do Náutico, mas o Náutico mostrou que está numa ascensão boa agora, novamente, são 2 vitórias seguidas, está melhorando a sua condição de novo no Campeonato Brasileiro. Aí o time Timbu dando as cartas novamente, 3-2 em cima do Goiás. O Náutico 9º colocado, o Goiás é o 4º colocado nesse momento ainda no Campeonato Brasileiro. O Náutico agora tem 41 pontos e o Goiás tem 48 pontos. O Avaí, com o empate diante da Macaca, permanece na 2ª colocação, mas foi para 50 pontos. E a Ponte Preta é o 15º com 34 pontos, ainda ralando para tentar fugir dessa zona perigosa. Ficar ali próximo não é legal não, então a Macaca quer bons resultados para fugir cada vez mais. Hoje teremos apenas um jogo, esse jogo já está em andamento, Brasil de Pelotas e Operário. O Brasil é o lanterna, lá no Bento Freitas ele recebe então o Operário, que é o 13º colocado com 34 pontos. Portanto, é isso a Série B do Campeonato Brasileiro. Essa é uma reta, que eu diria uma reta decisiva do Campeonato Maranhense. Pois é, e os matemáticos começaram a fazer as contas, os cálculos, queimar os miolos, para saber quem é que sobe, quem é que desce, quais as probabilidades. O site Chance de Gol, ele coloca o Sampaio Corrêa Futebol Clube com 1,6% de rebaixamento. Então, 1,6%. E de acesso para o Sampaio Corrêa também é pequena, a possibilidade apenas de 2%, 0,2% de possibilidades. Então, os matemáticos já começaram a fazer essa matemática, essa estatística, para ver quem sobe, para ver quem desce. Vamos então aqui para o Brasil de Pelotas, que está aqui na zona perigosa de rebaixamento, praticamente rebaixado o Brasil, 97,8% de probabilidade de cair para a Série C. Vitória, 91,7%. Esse aqui é o adversário do Sampaio Corrêa lá na terça-feira. Londrina, 61,9%. Ponte Preta, 14,4%. Operário, 11,4%. Brusque, 9,6% de probabilidade de cair. Cruzeiro, 5,5%. Vila Nova, 4,1%. Remo, 1,3%. E Sampaio Corrêa, como já falei, 1,6%. Para o acesso, Coritiba, 97,4% de possibilidades de estar na Série A, e eu acho que já está. Avaí, 85,1%, Botafogo, 78%, Goiás, 45,8%, CRB, 56,1%, Vasco da Gama, 11,3%, CSA, 17,8%, Guarani, 7,5%, Náutico, 0,3%, Remo, 0,4% e Sampaio Corrêa, 0,2%. São essas equipes aqui com possibilidades de acesso e descenso, né? Aqui, descenso, a gente falou primeiro, o Brasil de Pelotas está quase lá, o Vitória correndo muito risco também, o Londrina ainda corre risco, está na zona de rebaixamento e lutando para tentar sair. Vamos ver o que acontece, mas eu acredito que o Coritiba já está garantido. Ainda não está garantido aqui o Avaí, Botafogo, Goiás, mas isso aqui é apenas um achismo meu, né? Porque o Coritiba está muito bem posicionado, em que pese tenha
tido alguns percalços aí diante do Confiança, jogando em casa, só empatou o jogo, e depois na 28ª rodada também empatou o jogo diante do Clube do Remo lá em Belém do Pará. Mas tá bem encaminhado o time do Coxa Branca, tá ou não tá? Falar um pouquinho das notícias do Vasco da Gama. O time cruzmaltino, ao comando do Fernando Diniz, desembarca na capital maranhense nesta quinta-feira. E tem um treinamento programado para o Estádio Castelão, que deve acontecer na sexta-feira. O time do Vasco da Gama, o Fernando Diniz, ele está fazendo uma boa campanha, tem um melhor índice neste segundo turno do Campeonato Brasileiro, com 3 vitórias seguidas e já almejando chegar próximo à zona de acesso ao Campeonato Brasileiro. O Fernando tem os melhores índices nesse momento. Ele tem elogiado muito o Gabriel Peck, que tem 1 gol e 3 assistências, tem entrado bem, inclusive fez o cruzamento para o gol do Fernando Graça contra o Confiança, a vitória do Vasco de 2-1 na 28ª rodada. Também tem elogiado bastante o jovem Riquelme, que é da base do Vasco, Riquelme, muito elogiado pelo Fernando Diniz. O Léo Jabá está lesionado, está fora do jogo diante do Sampaio Corrêa. Sarrafiori teve um ligamento no joelho, também vai ficar muito tempo fora, carta fora do baralho para esse confronto aqui de São Luís do Maranhão. O Léo Jabá, então, lesionado. E o Vasco da Gama é o 8º melhor visitante. Para você ver, o Vasco estava com índices tão baixos e hoje é o 8º melhor visitante no Campeonato Brasileiro, se tornando um risco assim para o Sampaio Corrêa, que não está conseguindo vencer neste segundo turno, apenas uma vitória. O Sampaio Corrêa não consegue vencer em casa, tampouco vencer fora de casa. Precisa melhorar e muito, e para isso o técnico vai mexer mais uma vez na equipe. Incrível, vai ser o 29º jogo do Sampaio Corrêa e a 20ª equipe diferente do Sampaio Corrêa para mais um confronto pelo Campeonato Brasileiro. O Sampaio que anunciou o seu presidente Sérgio Frota o desligamento do Romarinho após ter anunciado que vai emprestar o Rony para o Fluminense do Piauí. Então o Fluminense do Piauí terá o Rony, que nessa temporada não disse a que veio com a camisa do Sampaio Corrêa, foi um jogador muito importante no acesso do Sampaio da Série C para a Série B, mas no retorno ele acabou tendo um rendimento muito abaixo. E o Romarinho não foi anunciado porque ele estaria deixando o Sampaio Corrêa. Fala-se problema de disciplina, também não vou assinar embaixo, não sei se isso é verdade, mas o fato é que apareceu alguma notícia nesse sentido. Então, nesse momento, os 2 jogadores que estão fora dessa campanha do Sampaio Corrêa, o Romarinho, atacante, e o Rony, também atacante, mais 2 nomes serão anunciados nas próximas horas pelo presidente Sérgio Frota. O Sampaio Corrêa treinou nesta quarta-feira no Estádio Castelão, local da partida. O técnico Surian começa a definir o time que vai mandar a campo. Qual é o time? Eu não sei. Você sabe? Se você souber, me diga aí, porque eu estou querendo saber. E todo mundo está querendo saber, porque todo dia é um time diferente. Mas o treinamento do Sampaio Corrêa foi realizado. A certeza que o Alan Godoy pode retornar, mas ele acena também como o Canu. O Nilson Júnior, que estava machucado, já fez a transição e já está à disposição do técnico. Será que ele vai voltar ao time? Foi uma dupla muito estável quando esteve com o Joécio, né? Nilson Júnior e Joécio. Quando o Paulo César saiu, aí o Paulo Sérgio saiu, entrou o Nilson Júnior com o Joécio, casaram perfeitamente, o Sampaio vinha numa crescente. Desde a saída do Nilson Júnior, o Sampaio Corrêa acabou tendo um rendimento muito aquém daquela melhor defesa do Campeonato Brasileiro. E aí o Sampaio vem caindo, tanto é que hoje o Sampaio só tem 2 gols de saldo. Tomou 30 gols, né? Não me engano, foram 30 gols do Sampaio Corrêa, 32 marcados, um saldo positivo de 2 gols ainda, oriundo daquela boa fase do primeiro turno do time tricolor de aço. Então é isso. Torcedor está perguntando o seguinte, e a torcida? Então, o torcedor, mais uma vez, a gente falou ontem, vai falar hoje que o torcedor pode tranquilamente ir para o estádio com a camisa de qualquer time. Foi liberado pelo presidente do Sampaio, Sérgio Frota, então o torcedor pode comprar seu ingresso, aliás, os ingressos que já estão quase esgotados, alguns setores estão esgotados. Setor 5 está esgotado, setores 1 e 3. Estão exatamente esgotados, então o torcedor já tem que correr para ver onde ele vai ficar, aí nesse lance de ingressos lá do Estádio Castelão, até porque são apenas 12 mil ingressos à disposição do torcedor, então corra
compre logo o seu ingresso para você não correr o risco de não assistir esse grande jogo. Vasco da Gama tem uma torcida imensa aqui em São Luís e o Sampaio Corrêa, que também é uma torcida gigante nesse Norte e Nordeste brasileiro. Então é isso. E então o torcedor estava muito preocupado. Ontem eu falei ingresso 180, não, ingresso 140, tá bom, galera? 140 a meia, R$70, mas o Acácio colocou na tela, então deu para você perceber que, né, que eu dei uma engatadinha aqui, mas foi tudo legal. Depois o Acácio colocou na tela e agora eu estou repetindo, fazendo essa correção aí para você, tá bom? Foi apenas um erro de enganação. Então 140 é o ingresso máximo do Sampaio Corrêa para este jogo diante do Vasco da Gama. E agora vamos falar um pouquinho da segunda divisão do Campeonato Maranhense. O Maranhão Atlético Clube já está classificado, vai jogar nesta quinta-feira para saber como vão ficar os confrontos, vai enfrentar o time do Tupã. O Maranhão Atlético Clube somou 9 pontos, foram 4 jogos, 3 vitórias e nenhum empate do Maranhão Atlético Clube. O time teve uma derrota, marcou 6 gols, 3 gols contra e 3 gols de saldo nesse campeonato. Aí a seguir veio o Cordino com 7 pontos. O Cordino também está querendo chegar, são 2 que se classificam para a elite do futebol do estado do Maranhão, mas essa aqui é apenas a fase de classificação preliminar. Depois vamos ter o quadrangular depois dessa fase e essa rodada que será complementada nesta quinta-feira. Então Maranhão tem 9, Cordino 7, Tum 5, o Timon tem 5, aí o Tupã tem 5 pontos também e o Sport Clube Viana já desclassificado, é o único que está desclassificado nesse momento, tem apenas 1 pontinho, Sport Clube Viana Codó, que joga lá em Codó. E os jogos desta quinta-feira são os seguintes, com a arbitragem, inclusive o Cássio vai colocar na tela para você. O Maranhão Atlético Clube contra o Tupã, jogo 15 horas e 30 minutos no Estádio Municipal Nilzinho Santos. Nesta quinta-feira também 15 horas e 30 minutos lá no Rafael Seabra em Tuntum. O Tuntum recebe o Cordino. E o último jogo, Sport Clube Viana Codó, diante do Timon. Esses são os jogos desta quinta-feira, o último jogo da fase de classificação, os últimos jogos da fase de classificação desse Campeonato Maranhense da Série B. Minha galera, um grande abraço a todos, muito obrigado pela sua companhia. Amanhã um novo vídeo falando mais do Vasco da Gama, mais do Sampaio Corrêa, Série B do Campeonato Brasileiro, preparativos do Motoclube de São Luís, que só se iniciou hoje os preparativos do moto para pegar o Retrô pela Copa do Nordeste na próxima quarta-feira no Estádio Municipal Nilzinho Santos às 15 horas. Amanhã eu trago mais conteúdo também falando do Papão do Norte. Grande abraço a todos, fique com Deus e até a próxima!